E aí galera, tudo certo? Vamos para mais uma aula. Bom, começando agora aqui. Queria dar um recado antes, um recadinho rápido. Só assim, se vocês puderem divulgar as aulas para quem gosta de desenhar, para quem gosta de pintar, eu acho que esse conteúdo é um conteúdo. Eu acho não, tenho certeza que esse conteúdo é um conteúdo que vai agradar a uma gama grande de pessoas que, assim, tem alguma aproximação, ou às vezes até não tem, seja por hobby. Quem gosta de desenhar, desenhar livre, quem gosta de trabalhar com, sei lá, com representação de objetos, de projeto, né? O cara, pô, vai projetar arquitetônico aqui, quero projetar um armário embutido, quero projetar uma peça aqui, modular, quero, sei lá, quero pintar uma tela, tá? Gosto de história em quadrinho, gosto de desenhar, quero aprender a desenhar história em quadrinho. Porra, tá ótimo. Tatuador, gosto de tatuar. Eu sou tatuador hoje em dia também. Eu exerço essa função de tatuador, mas para quem gosta de tatuar, funciona perfeitamente também. Gosto de grafite, gosto de pintar na parede, fazer tela, pintar grafite. Funciona também, porque assim, ó, eu penso que conhecimento sempre é bom. Conhecimento sempre vai ser bom. Não importa quanto você tenha, quanto mais você tiver, eu acho que é melhor. Quanto mais conhecimento você adquire, independente do tipo do conhecimento, é bom. E você acaba tendo uma gama grande de funções. Se você entende mais e você consegue associar cada conhecimento para outros tipos de funcionalidades, né? Você pega o desenho, você pode utilizar para várias outras coisas. Aprender eletrônica você consegue usar não somente para colocar a fiação numa casa, mas você aprende para outras coisas também, né? Há diversas possibilidades. Eu quero dizer que a aula de desenho, todas essas aulas que eu quero deixar aqui, disponibilizar para vocês, eu acredito que eu vou conseguir fazer uma coisa bem legal, é que vocês vão ter um leque disponível para vocês de um conhecimento legal, né? Eu não sei tudo, mas eu sei uma coisa legal de desenho, né? Eu tenho um pouco do conhecimento, um pouco do conhecimento do que é o desenho, e eu acredito que isso vai ajudar de alguma maneira para qualquer pessoa que esteja envolvida nessa vertente da arte, né? É porque assim é difícil eu tentar lhe dizer assim, dizer para vocês assim, o desenho o desenho para mim é tudo, né? Mas para mim tá fácil de vocês olharem e dizer, não, desde trabalha com desenho, tudo é desenho para ele, mas eu acredito que o desenho vai funcionar para outras pessoas que necessariamente não são tatuadoras, que necessariamente não são professores de desenho, necessariamente não são pessoas que estão ligadas diretamente ao desenho. Você pode fazer por hobby, vai ajudar. Então, se você souber de alguém que gosta, sempre gostou de desenho, ó, tá rolando umas aulas aí, que estão disponíveis lá, e isso vai crescer, né? Essa aula de hoje vai ser muito massa. É a aula de desenho, a segunda aula, vai ser a segunda aula. Ainda vou trabalhar com cubo, porém agora com 2 pontos de fuga. Eu vou ter distorção tanto para a direita quanto para a esquerda de todas as faces de um cubo. Ah, essa aula é massa, essa aula é bem legal também. Eu acho que já vai dar para abrir mais o leque assim do entendimento do que é a forma geométrica, né? Isso é muito massa, galera. Assim, dizer para vocês assim, pô, isso aqui é muito bom, pô, porque cada vez que vocês entenderem melhor essa construção, esse fundamento das linhas, eu vou até usar régua hoje. Vou usar. Não usando não, mas vou usar material técnico. Só régua. Só para acertar um pouquinho mais as linhas. Fazer com régua bonitinho. No dia do exercício eu vou fazer a mão livre mesmo, mas agora eu vou fazer com régua. Eu acho que é interessante para ficar claro, né, assim, a projeção, a representação. Eu acho que vai ficar bacana. A curiosidade que eu tava lembrando antes de começar essa aula aqui, porque assim, eu tenho um roteiro dessa aula. Vou mostrar pra vocês qual é o roteiro. O roteiro é. Mentira, não tem roteiro. Não tem roteiro. Na verdade, eu chego aqui, sento e converso. É como bater papo. Eu estou tentando fazer como a sala de aula são vocês. Então eu venho e vou disparando, né? É o seguinte. Ai,
É o seguinte, eu lembrei de que quase sempre clientes meus chegam aqui. Isso aqui é dica para tatuador. Vocês conhecem alguém que gosta de tatuar, que queira melhorar o desenho? Indica. Poderia assistir lá, vai assistir os desenhos do cara lá. Se aparecer, ele só vai ver. Vai melhorar, o cara vai ter uma ideia melhor do que ele está fazendo, vai ter uma noção melhor da estrutura do que ele quer fazer, do que o cliente pede para ele. Eu lembro que quase sempre chegam clientes aqui com fotografias de tatuagem, né? A foto da tatuagem no papel, só que a foto ela é a foto da tatuagem, que tá bonita, só que às vezes a tatuagem tem uma distorção. Às vezes tem erro na tatuagem. Na maioria das vezes tem erro. Naquela foto tem o erro que pode ser o erro do tatuador, às vezes tem, às vezes não, às vezes a tatuagem está beleza, mas mesmo uma tatuagem bonita, ela tem distorção na fotografia, porque a fotografia é a planificação de uma imagem, num corpo que tem irregularidade, num corpo que tem distorção, que tem profundidade. Então vamos supor uma foto tirada do ombro, ou do antebraço, do bíceps, da panturrilha, da coxa, uma área dessa daí, ou na mão, enfim, ela vem com a distorção. Por quê? Porque não que o desenho da tatuagem esteja errado. Espero que vocês estejam entendendo. É a distorção da foto. A foto ela planifica aquela visão que a gente está tendo de tudo que está ali, que é tridimensional. Tudo tem altura, largura e profundidade, né? Então, você está tangível, você tem que ter altura, largura e profundidade. Pelo menos uma forma 3D tem que ter essas três dimensões. Então, quando você tira uma fotografia daquilo, aquilo está planificado. A imagem vem para mim planificada, eu preciso acertar aquele desenho, eu preciso transformar aquilo que está com distorção, porque está no plano, para ficar como se fosse em verdadeira grandeza, ou seja, como se realmente aquilo que está distorcido estivesse à minha frente, e aí eu consigo perceber somente a distorção da perspectiva no objeto e não a distorção do plano em que ele foi tirado. Não sei se está claro entender isso aí. Mas assim, vocês conhecem alguém que tatua também, que, porra, quer melhorar o desenho? Só dizer ao cara que o cara desenha mal, né? Não sei. Sei, dá um jeito aí, mostra o cara, o líder. A ideia é que vocês divulguem ao máximo, porque eu estou percebendo que o retorno dos vídeos está sendo legal. Está sendo legal porque eu também estou gostando de dar aula, é bom que eu vou reviver isso tudo, é massa, eu gosto pra caramba disso aí. E vocês vão perceber como isso é fundamental. Mas beleza? Vamos lá, a aula de hoje é a aula de representação do cubo com 2 pontos de fuga. Vamos lá. Então, galera, vamos lá. Segunda aula, começando. Começar a trabalhar de novo essa estrutura do cubo, só que agora vamos acrescentar mais um ponto de fuga. Recapitulando, para quem está acompanhando aí desde o zero aí, né? A gente trabalhou com a construção. Qual é a ideia de toda a sequência de desenho em perspectiva? Na perspectiva artística, conseguimos representar as cinco principais formas geométricas, que seria o cubo. Né? Essa é uma primeira forma geométrica e a mais importante de todas, porque a partir dela é que eu trabalho todas as outras formas dentro dela, né? Tipo assim, eu consigo ter uma noção real de todas as visões de qualquer outra forma. A pirâmide com base quadrada poderia ser com base triangular, sim, mas eu prefiro com base quadrada, fica mais fácil representar. A forma do cone, a forma do cilindro e a forma da esfera. Essa é a primeira parte do primeiro módulo de desenho em perspectiva. A segunda parte é representar novamente isso. Eu vou ter mais uma vez toda a representação deles. Cubo, pirâmide com base quadrada, cone, cilindro e esfera. Porém, agora determinando áreas de luz e sombra. Né? Então, vai começar a acontecer
algumas mudanças na representação da forma, que você vai começar a ter uma noção de volumetria disso aqui. E isso aqui não é sombra, viu, galera? Assim, pelo menos como eu estudei, eu entendo que isso aqui não é sombra. Isso aqui seria ausência e incidência de luz num objeto. E o terceiro e último passo aqui, nesse primeiro módulo todo, que seria representar mais uma vez essas peças, essas figuras, né? Que é o cubo, a pirâmide, o cone e o cilindro e a esfera, com a volumetria. Eu vou repetir mais uma vez os desenhos. O cone, cilindro, esfera. E vou trabalhar a projeção da sombra no plano em que se encontra essa minha figura. Aí sim, aí agora eu vou estar representando a sombra. Agora sim. Para quem olhar agora, aí vai dizer, ah sim, isso aqui é sombra, isso aqui é sombra. Pronto, então essas são as 3 sequências de todas as aulas que a gente vai trabalhar em perspectiva artística. Começar a trabalhar perspectiva artística. O primeiro módulo é esse aqui. Construir, que é o que estamos fazendo agora. Segunda etapa, volumetria, que é ausência e incidência de luz nessa figura. E a terceira etapa, que seria a sombra propriamente dita, que é a projeção do objeto no plano. Ok? Tá, vou trabalhar com a régua hoje aqui. Eu peguei uma régua qualquer aqui minha, essa aqui é até maleável, essa régua legalzinha. Vamos lá, eu quero trabalhar com 2 pontos de fuga. Até agora a gente trabalhou o quê? Uma linha do nível do olhar, que é aquela linha que indica aonde encontra a sua visão em relação ao que você vai representar. Né? Então você tem que ter essa ideia de como é que você quer. Porque do mesmo jeito que você observa isso, que você está, como você se posiciona em relação a um objeto, o objeto está posicionado em relação a você. Então se você muda esse ângulo seu de visão, o objeto ele vai mudar a posição dele em relação a você, independente de você tocar nele. Só o fato de você mudar a sua posição em relação a um objeto já muda a visão. Uma coisa que eu não falei desde a primeira aula, que eu acho interessante, eu lembrei agora fazendo isso aqui, é o seguinte. Leonardo da Vinci falou em uma das anotações dele, né? Ele falando para os alunos dele, ele diz: quando o aluno tem o conhecimento do cubo, e se eu não me engano ele fala cubo, cilindro e esfera. Ele fala desses 3 itens aqui, eu vou me certificar só para ter certeza. Ele diz, quando um aluno tem o conhecimento total da representação de um cubo, de um cilindro e de uma esfera, ele consegue representar tudo. Vocês estão entendendo o que ele quis dizer com isso? Quando vocês têm esse entendimento aqui completo, vocês conseguem trazer isso para qualquer coisa. E o artista, assim, o artista ele quer representar de tudo, você quer fazer de qualquer coisa, você quer representar qualquer coisa. Então, esse conhecimento aqui, ele é fundamental. Né? Eu só queria lembrar, isso aqui era para ter dito na primeira aula, mas tudo bem. A gente vai lembrando e vai ajustando. Então vamos lá, eu quero trabalhar a construção do cubo com 2 pontos de fuga. Qual a diferença agora? Eu vou trabalhar aqui uma linha auxiliar, é a linha do nível do olhar, e vou trabalhar 2 pontos de fuga aqui. Um ponto de fuga do lado esquerdo e um ponto de fuga do lado direito. Pronto, a partir de 2 pontos de fuga, eu preciso representar um cubo. Vou começar com um cubo entre o nível do olhar, depois vou trabalhar com um cubo abaixo do nível do olhar e depois vou trabalhar com um cubo acima do nível do olhar. Tá, começando com esse aqui, ó, entre o nível do olhar, vou trabalhar uma linha tentando fazer ela perpendicular a essa linha minha do nível do olhar. Perpendicular significa que ela tem 90 graus, viu, gente? Então eu vou tentar imaginar aqui que aqui seria uma altura. Ok. E a partir desse ponto de fuga, eu vou trabalhar, ó, linhas auxiliares, que são aqueles barbantes lá da primeira aula,
Para quem não viu, vai lá para ver. Esses barbantes que são linhas auxiliares para me dar a possibilidade de representar todas as arestas deste cubo que eu quero representar. Então vamos lá. São linhas auxiliares. Tentando trabalhar aqui suaves, mas não tanto para que vocês consigam visualizar aí nos vídeos. No vídeo, né? Tá dando para ver. Então, aí eu preciso representar essa distância, né? Se é um cubo quer dizer o quê? Que todas as faces são iguais. É um quadrado, né? Não é um paralelogramo, mas se eu quiser também não tem problema, eu faço. Mas a ideia é o quê? Que quando ele está em perspectiva, eu preciso representar essa distância em profundidade. Ela não pode ser, essa distância nunca vai ser a mesma que essa daqui. Não em profundidade. Se eu pegar essa distância daqui e tentar colocar ela aqui em cima, ela vai ficar maior. Ela nunca vai ser a mesma, ó, tentando imaginar a mesma distância. Quando eu coloco aqui alinhada no meu nível, ela nunca é a mesma, ela tem que ser menor, porque essa área daqui está em perspectiva, está indo em profundidade. Então o que é que eu faço aqui? Eu vou tentar imaginar que essa distância aqui em cima, ela fica menor. Eu não vou trabalhar o mesmo tamanho. Existe uma maneira de descobrir isso aqui, a angulação. Não vou trabalhar, não precisa. A gente está trabalhando desenho artístico. Não é desenho técnico, mas se for desenho técnico, não tem problema nenhum. Fazemos angulação, que eu já esqueci também como é. Há um cálculo aqui. Com o transferidor a gente consegue. Eu determinei um ponto. Vou trabalhar linha em paralelo a essa linha vertical, a essa aresta. Né? E com isso, e a partir do momento que eu acho esse ponto aqui embaixo, eu ligo os dois pontos aqui, dois pontos inferiores, e conseguir representar uma face. Eu já tenho a face do lado esquerdo. Já está aqui. Vai apresentar a outra face. Como faço isso? Eu vou pegar esses dois pontos, vou ligar esses dois pontos ao ponto de fuga oposto, né? Por que eu vou ligar para o ponto de fuga da direita? Eles estão ajustados, né? Localizados nas linhas auxiliares do lado esquerdo, e eu vou ligar elas para o lado direito. Por que eu não vou ligar para o lado esquerdo? Porque não mudará em nada no meu desenho. Essa é uma explicação lógica. Se eu pegar esses dois pontos e ligar para aqui, não muda nada. Preciso mudar para o outro lado. E a explicação teórica mesmo e correta é que se esta face daqui está do lado esquerdo, ela precisou de linhas auxiliares indo para o lado esquerdo, a face que é oposta a ela, que é essa daqui de trás, ela também precisa estar indo para o lado esquerdo. Ao mesmo tempo que, se essa face daqui ela é proeminente, né? A composição dela, a representação dela é vindo do ponto de fuga que vem da direita, a face oposta a ela está vindo da mesma direção, de lá de trás, ó, do ponto de fuga da direita. Então, por isso, eu ligo esses pontos e beleza. Vamos lá, tem linhas auxiliares. Quero trabalhar o outro quadrado do lado direito. E tenho essas duas linhas auxiliares aqui, vão me ajudar daqui a pouco. O que eu faço? Vou dar uma distância e vou representar mais uma vez essa aresta em profundidade. Para mim aqui tá bom, é um bom espaço. E tem um ponto. A partir desse ponto, o que eu faço? Uma paralela à linha vertical. Tenho mais uma aresta pronta. Aonde ela tocar aqui embaixo e aqui em cima, eu vou ligar esses dois pontos agora para o ponto de fuga da esquerda. Porque se eu ligar esses dois pontos ao ponto de fuga da direita, não mudará nada no meu desenho. Então, vamos lá. Esses dois novos pontos ao ponto de fuga da esquerda, ponto de fuga da esquerda. E com isso, ó, eu encontrei dois pontos. Veja bem, mesmo usando material... Olha que legal isso aqui, né? Mesmo utilizando o material técnico, que é uma régua, eu não consegui fazer as linhas corretamente. Tudo bem que eu estou fazendo de uma maneira mais dinâmica para que eu só consiga passar a informação para vocês. Mas perceba como houve um erro. Por quê? Porque eu não estou usando todos os materiais técnicos que são necessários para que eu consiga fazer isso aqui. Mas não tem problema. Eu cheguei perto, não tem problema. Um ponto está aqui, um está mais para cá, um está mais para lá, um para cá. Ó. Mas eu tenho que fazer os dois coincidirem. Então eu vou imaginar um meio entre esses dois pontos. E a partir daí eu vou trabalhar a aresta oposta, né? A aresta que está escondida. Que seria essa aresta do fundo aqui, ó. Pronto.
Eu tenho aqui ó, a primeira aresta, aqui que está na frente, a segunda aresta vertical, do lado esquerdo, a terceira aresta vertical que eu fiz aqui do lado direito, e essa aresta aqui última, que é essa daqui de trás. Aqui eu não consigo ver, mas eu sei que ela está aqui. Esse entendimento é o que faz com que você tenha a noção completa de toda a estrutura de uma forma cúbica como essa aqui. E a partir daí a gente vai trabalhar todas as outras. Ficou claro isso aqui, galera? Vamos fazer mais um. Fazer mais um. Veja aí toda a representação, ó. Face do lado esquerdo, face do lado direito, a oposta a essa do lado direito é essa aqui do fundo, né? Veja que todas estão vindo do ponto de fuga da direita. E oposta a essa daqui do lado esquerdo, eu tenho essa daqui. Todas estão vindo do lado esquerdo. E a junção entre essas arestas, tanto as horizontais superiores quanto as horizontais inferiores, eu tenho quadrado superior, quadrado inferior. Apesar de não conseguir visualizá-los, eu sei que eles existem e estão aí. Todos estão pontilhados, tá vendo? Mas eu consigo entender a representação. Tá, vamos lá. Vou começar com a aresta vertical, né? Fazer um cubo aqui agora na face inferior. Quer dizer, na face inferior não, abaixo do nível do olhar. Face inferior. Abaixo do nível do olhar. Eu comecei com uma aresta. Aresta vertical. A partir desses dois pontos, o que é que eu faço? Vou ligar os dois pontos para o ponto de fuga da direita e ponto de fuga da esquerda. Quando eu estiver fazendo os exercícios, eu não vou usar o material técnico não, porque também não muda muita coisa. Né? Mas aqui eu acho que vai ficar um pouquinho mais bonitinho a explicação. Mais claro. Um pouco mais claro, né? Para não ficar uma embolação de linha aí, eu ficar apagando linha. Mas quando eu for fazer os exercícios, eu vou trabalhar sempre. Então pronto, eu liguei essa altura, dois pontos de fuga da esquerda, ou esses dois pontos ao ponto de fuga da esquerda, no nível do olhar. Essa também é a altura para o ponto de fuga da direita, no nível do olhar. E com isso eu já tenho uma área para começar a trabalhar as faces do cubo. Tanto a face que está para o lado direito, quanto a face que está para o lado esquerdo, a superior, inferior e as outras. Um detalhe de diferença dessa construção... Peraí, antes de dizer isso, vamos fazer logo o exemplo. Vamos lá, angulação, ó. Tentar imaginar essa distância aqui em perspectiva. Eu não posso pegar essa mesma medida e trabalhar ela aqui. Não posso fazer isso. Porque eu não vou estar representando um cubo. Eu tenho que reduzir o espaço. Por quê? Porque tudo que está indo em profundidade tem uma tendência a ficar menor do que o que está mais próximo de você. Tudo que está saindo do nível do olhar e vindo para a nossa direção, olha a minha mão, ó, a tendência a ficar maior. Indo, ficar menor, vindo, ficar maior. Então vamos lá. Tá indo, essa distância já é menor. Faço uma paralela à linha vertical. Tá? E fechei o quadrado. Pronto. Dá uma distância aqui agora que seja menor do que essa. Que nesse caso aqui, essa representação do cubo está mais próximo do ponto de fuga da esquerda. Isso quer dizer que essa face está ficando mais fechada. É como se essa face daqui estivesse ó, chegando mais para o lado, ficando mais fechada. E aí, olha lá, eu vou trazer essa distância menor. Eu vou imaginar isso aqui e tem que ser menor do que essa daqui. Esse ponto aqui para mim já está de bom tamanho. A partir desse ponto que eu determinei, no olho, fazer uma paralela linha vertical, essas linhas verticais, pronto. E com isso eu já representei minhas outras duas arestas aqui, ó. Diferente do cubo aqui que está entre o nível do olhar, que eu comecei fazendo as linhas auxiliares, não tem problema nenhum. O importante é que ao longo do processo vocês vão conseguir compreender e construir. Eu tinha trabalhado uma primeira aresta, liguei logo aquela altura para o ponto de fuga oposto. Depois eu trabalhei outra aresta. Aqui eu só fiz primeiro as duas arestas e agora eu vou ligar os pontos. Esse ponto que está aparecendo nessa linha auxiliar do lado esquerdo para o lado direito, esses dois pontos, e esses dois pontos que estão ajustados nessas linhas auxiliares do lado direito para o lado esquerdo. E com isso, eu vou conseguir representar toda a estrutura do cubo, que está abaixo do nível do olhar. Pronto. Faltou essa. Olha lá,
Esse ponto tem que coincidir com esse. Agora ficou um pouquinho mais próximo, mas não tem problema algum. Eu vou tentar fazer de conta, ó, que eles vão ficar alinhados. Essa linha minha ficou maravilhosa. Sem régua. Tá uma benção. Aí, pronto. Então agora, ligando esses vértices aqui do fundo, os inferiores e esse superior. Com isso, eu tenho toda a representação da estrutura de um cubo agora abaixo do nível do olhar. Bastou largar a régua e começou a desandar, mas relevem, tudo é exercício, não tem problema nenhum. Vamos para o próximo cubo, que é o cubo acima do nível do olhar. Mesmo esquema, ó, vou trabalhar uma altura. Pronto. Determinei a altura dele, que é daqui até aqui. E a partir desse ponto aí, ó, vou trabalhar duas linhas auxiliares vindo para o ponto de fuga da direita, duas linhas auxiliares para o ponto de fuga da esquerda. Olha aí. Pronto. Tenho as linhas auxiliares. Tenho que determinar que essa distância em perspectiva não pode ser a mesma que ela, né? Ela tem que ficar um pouco menor. Então, se eu imaginar isso aqui, ó, colocando aqui, vai ficar enorme. Para cá embaixo. Não pode. Tem que reduzir o tamanho. E do outro lado, eu tenho que imaginar essa distância menor ainda, né? Porque está fechando mais, ó. A visão está fechando. Então, essa face, ela vai perdendo a proporção por completo. Ela vai ficando bem mais estreita. Aqui para mim é o suficiente. Então, com isso agora, vamos lá. Altura. Uma próxima aresta, né? Uma paralela a essa. Aqui também tem uma nova altura, com essa nova aresta em paralela a essa do meio. E aí o que acontece? Com isso eu já tenho duas faces representadas. E agora a partir daí, pronto. Tenho essa altura, como ela está vindo dessas linhas auxiliares, eu vou ligar este ponto ao outro ponto de fuga. Né? E com isso eu terei mais duas linhas auxiliares. Faço a mesma coisa do outro lado, ó, com essa altura daqui, com essa aresta, eu vou ligar para o outro ponto de fuga. E aqui também. Eita. Então vamos lá. Esse ponto tem que coincidir com esse. Ó. Provavelmente aqui coincidiu até melhor. Então eu imagino essa aresta aqui, a aresta escondida. E a partir daí, o que eu faço? Ó, desse ponto para esse tem outra aresta escondida. Aqui também tem outra aresta escondida. Com isso eu tenho a representação do quadrado superior aqui embaixo. Essas arestas estão visíveis porque a peça está acima do nível do olhar. E aqui eu tenho essa lateral do lado direito, a lateral do lado esquerdo. Essa aqui que é oposta, essa aqui do fundo, né, que é oposta a essa do lado esquerdo. E essa daqui, aqui no fundo também, que é oposta a essa do lado direito. E com isso eu finalizei essa construção do cubo com dois pontos de fuga, trabalhando ele entre o nível do olhar, abaixo do nível do olhar, ó, que ele vai descendo, provavelmente está nessa visão aqui assim, e aqui acima do nível do olhar. Esse daqui, né? Ele fica mais ou menos assim. Beleza, galera? Então pronto, ó. Quem gostou da aula, dá uma curtida aí, comenta e compartilha, que eu só agradeço, beleza? Até a próxima aula.